Opa, e beleza, pessoal? Pô, pessoal, esse manhwa aqui eu decidi fazer, nossa, eu peguei, esse aqui tá foda, tá ligado? Tá muito bom, né? Eu tô planejando aqui, não sei se eu faço uma votação pra vocês, né, botando aqui alguns manhwas pra vocês votarem. Eu tenho um projeto que eu quero muito fazer, que é o quê? Deixar vocês escolherem o tema total de vocês mesmos, né, um tema que eu vou colocar, e vocês acabarem escolhendo a recomendação, né, vocês fazerem uma lista e eu ia narrar essa lista, entendeu? Mas isso aí é só coisa da minha cabeça, depois eu vou ver isso aí mais pra frente, entendeu? Eu espero que vocês gostem desse top 5 e vamos seguir evoluindo, e até a próxima, seja o que Deus quiser. O renascimento de um mercenário entre os nobres, honra e mérito. Essas palavras são bonitas para aquelas pessoas que não precisam trabalhar para comer e não têm a desartez de saber se amanhã pode ser o seu último dia. Esse era um peso muito triste que os mercenários carregavam. Eles são pessoas que vivem e morrem por um preço. A verdade mesma é que todos os mercenários querem um dia sair dessa vida. Por isso eles acreditam nos seus contratantes quando eles oferecem para eles terras, títulos e reconhecimento se caso eles morram em combate. Jack, ele era o capitão dos mercenários Feng. Ele recebeu uma ordem muito intrigante do comandante-chefe da família Crofts. A ordem era para que ele morresse pela família Croft. Para um cavaleiro, essa seria uma forma honrosa de morte, mas para alguém que não teve o privilégio de crescer no nobre, essas palavras que eram banhadas por honra, era meramente um comando de suicídio. Jack, ele havia prometido para os seus companheiros, se por acaso ele não desse o sinal do seu retorno, era para que eles recuassem do combate. O seu contratante até chegou a tentar apelar para o bom senso dele, dizendo que ele também estaria lá no fronte, e se porventura ele morresse, o Jack ele poderia se retirar com seu grupo. Foi então que Jack fez a pergunta para ele: você realmente acha que essas pessoas irão nos libertar assim que os adversários perceberem que você morreu? Para as pessoas, os mercenários são piores que demônios. Eles acham que todo mercenário é um ser sem honra. Foi nesse momento que ele percebeu que ele só teria duas opções. A primeira, ser o escudo de carne para eles, ou a segunda, morrer pelas mãos do comandante naquele momento. Jack ele olhou para aquele comandante e sentiu muita pena dele, já que ele literalmente está se condenando à morte para salvar o senhor dele, e ele compartilhava também desse sentimento. Ele precisava salvar o seu grupo, mesmo que isso custasse a sua morte. Mesmo sabendo que ele iria morrer, ele não tinha arrependimentos nenhum, já que ele decidiu morrer. Ele morreu livre. O único arrependimento que ele tinha no seu coração é saber que ele nunca iria conhecer a verdadeira honra. Qual é o preço desse sentimento? Alguém sentiu muita pena dele e resolveu dar essa chance para ele sentir essa verdadeira honra. Assim que ele abriu seus olhos, o mundo estava completamente diferente. Jack ele tentou manter a calma, não querendo dar nenhum tipo de bobeira. Assim que ele notou seriamente que ele estaria num lugar bem nobre, ele perguntou para a pessoa que se apresentou como Hans, o assistente daquela pessoa que estava no corpo dele ali. Ele o perguntou de uma maneira bem sutil, aonde ele estava, que ano era e quem era ele. Hans, para não contrariar o seu senhor, ele avisou que ele estava no ano X. Foi então que o nosso protagonista percebeu que ele retornou 15 anos no passado, e ele estaria no corpo de Lucian Waldeck, o terceiro filho. Jack ele se lembrou rapidamente do ducado Waldeck. Eles são pessoas que viviam diretamente com o rei, tendo quase o mesmo nível de poder e influência do próprio rei. Ele se lembrou que há 15 anos atrás ele acabou trabalhando para os Waldecks como guarda, mas ele não se lembrava de um tal de Lúcia. Foi então que ele teve uma lembrança bem vaga. O arquiduque Sigmund tinha 4 filhos, contando com Lúcia. Ele lembrou que um dos filhos do duque havia falecido, então esse seria o Lúcia. Jack ele não planeja morrer, então ele vai usar o corpo de Lúcia para florescer e descobrir o que significa essa tal de honra. Eu me tornei o primeiro príncipe rebelde. Existem 2 tipos de pessoas nesse mundo. Aquelas pessoas que nasceram para servir e as pessoas que nasceram para ser servidas. Quem nasceu para servir precisa viver ao bel prazer da pessoa que ela serve. O nosso protagonista ele não sabe como aconteceu, mas ao abrir seus olhos, sua mente ficava confusa, já que ele havia nascido como uma espada. Por 400 séculos, ele serviu a vários senhores, os tornando heróis, lendas que puderam cravar o seu nome na história do mundo. Todos eles eram seus senhores, mas apenas uma pessoa que ele considerou como amigo. Essa pessoa ela não vinha de linhagem nobre, era uma pessoa pobre que conseguiu a espada através do seu próprio mérito. O nome do seu amigo era Leon Bergen. Ambos viajaram o mundo todo criando a sua história. Ao longo do tempo, passando por várias situações de vida e morte, o tempo não parecia passar com o nosso protagonista e seu melhor amigo. Infelizmente para ele, a sua jornada estava a ponto de acabar, já que eles haviam chegado no grande dragão branco da Montanha Gelada, que seria um inimigo muito formidável, alguém capaz de conseguir fazer Léo ir até o seu máximo. Assim como mesmo derrotou o dragão branco, ele se tornou o grande monarca de um país, e uma espada que é capaz de derrotar um dragão, ela recebe o título à altura. Gruhon recebeu o título de espada matadora de dragões. Léo, como seu último desejo a um amigo mais antigo dele, ele implorou para Gruhon servir aos seus próximos descendentes. E depois de muitos anos de uso, tudo acabou parando. Gruhon ele caiu num sono profundo esperando o próximo portador dele, até que ele acabou sendo acordado por um gordão.
Gruhon ele se perguntava quem era aquele balofo. Existe uma habilidade chamada julgamento. Com ela ele pode observar e saber se aquela pessoa é digna ou não dele. Gruhon, com essa habilidade, ele conseguiu saber que aquela pessoa ali era um dos descendentes de Leon. Mas essa pessoa que agora está segurando ele não tinha nenhum tipo de habilidade. E ele até pensou, como alguém digno é descendente de alguém que nasceu tão digno como Leon. O louco acabou entrando em frenesi e acabou se matando pelas próprias mãos. Mesmo a morte daquela pessoa sendo de um louco, Gruhon ele não queria matar um descendente do seu melhor amigo. Ainda tentando absorver aquela loucura que acabou de acontecer, uma pessoa literalmente tirou ele do seu pódio, queria empunhá-lo e morreu pelas próprias mãos dele mesmo. Algo acabou acontecendo no meio dessa loucura. Gruhon ele possuiu agora o corpo de Adrien Bege. No seu suicídio, a alma dele saiu e a alma de Gruhon entrou dentro dele. E agora ele não entende o que aconteceu, já que ele ficou 200 anos emerge. Então ele decidiu fingir ter uma amnésia para saber mais um pouco sobre esse Adrien, que era o primeiro príncipe. Infelizmente ele acabou descobrindo que essa pessoa era o mais fraco de todos, alguém que era muito desprezível com as outras pessoas. Como ele gostava muito de Léo e descobriu que esse Adrien dava desonra à família, ele vai devolver para Léo a honra que esse Adrien deveria ter feito. Mas ele precisa primeiro tirar essa mente de escravo, porque ele nasceu para servir. E agora ele está no corpo onde ele é servido. Gruhon ele ficou 200 anos emerge sem nenhum senhor. Infelizmente ele vai descobrir que os valores que ele ensinou foram todos perdidos. Camisa Sangrenta. Tudo foi por elas. Cha Chi-wook, mais conhecido como Camisa Sangrenta, o assassino número 1 da Coreia, depois de tantos anos servindo a uma pessoa, ele finalmente decidiu fazer um pedido egoísta. Ele falou para o presidente Lee Kuan, de uma das filiais da família Nevilis, localizada na Coreia, que havia sido construída em Ulsan, Chi-wook ele pediu para que ele pudesse se aposentar. Esse pedido tinha uma cláusula muito imprevisível. Caso ele recusasse, infelizmente alguém ia morrer naquele dia. Gwang, já sabendo que Chi-wook era capaz, ele aceitou o pedido dele e acabou desligando ele da associação de assassinos com efeito imediato. Tudo havia sido por elas. Chung ele nunca pensou que um dia ele poderia ser feliz, até que ele conheceu Miju, que seria sua noiva e agora estaria carregando sua filha em seu ventre. O seu trabalho era um empecilho para ele. Ele nasceu sem uma família, então ele não queria dar esse desgosto para sua filha. Por isso ele resolveu se desligar da associação de assassinos. Isso tudo foi por elas. Alguém acabou armando para ele, mandando um assassino de terceira categoria para tentar se livrar dele. Foi quando ele percebeu que na verdade ele não era o verdadeiro alvo. Simon, ele correu o máximo que ele podia. Mesmo ele sabendo que poderia ser uma armadilha, ele foi. Um dos braços direitos de Gun-ok foi até a sua casa e acabou assassinando a sua esposa e sua filha. Seung ele não era considerado o mais forte da Coreia à toa. Ele trabalhava diretamente na primeira filial dos Nevilis. Eles controlam todos os sistemas de assassinos do mundo todo. Ao sair de lá, ele retornou para a Coreia e ingressou na organização de Dulsun. Todo mundo sabia que os Rhodes são pessoas que nem todo mundo pode mexer com eles, já que eles são capazes de matar qualquer pessoa no mundo. Assim que ele retornou e fez seu nome como Camisa Sangrenta na Coreia, ele nunca havia pedido nada, nunca desobedeceu e nunca criticou uma ordem dada para ele. Com suas próprias mãos, ele acabou levantando o presidente Gun-son. E sabe como é que ele agradeceu ele? Mandando nos seus subordinados para matar a família dele. Só que existe uma pessoa naquele mundo inteiro que poderia segurar a coleira dele e fazer com que ele não cometesse nenhum tipo mais de assassinato. Era a esposa dele, e ela morreu. Depois de enterrar a sua esposa naquela mesma noite, ele resolveu ligar para a pessoa que fez tudo isso com ele. Ao dar um oi para Gwang, avisando para ele que já ele vai se encontrar com ele, depois desse aviso, o Wook ele sabia que não poderia chegar no Gwang tão fácil, então ele teria que ter reforços para conseguir chegar nele. Existe uma outra pessoa na Coreia que odiava Gwang mais do que qualquer pessoa no mundo, que era o irmão mais velho dele. O Gwang, ele se tornou presidente da filial da Coreia, matando o pai dele e elegendo o irmão dele. Um homem sem nada a perder, ele se torna uma criatura extremamente perigosa. Então, imagina dois homens. Tudo foi por elas. Psicopata no mundo Morim. O solo da montanha Uá foi banhado com sangue dos inocentes. A cada flor que brotava, uma pessoa da montanha havia falecido. Vários artistas marciais foram guiados pelo choro dos inocentes. E eles pensaram que quem foi o demônio que ordenou esse massacre? O choque de realidade acabou batendo nos mestres da montanha Shaolin, da montanha Wugdang, da montanha Jingsheng e por fim da montanha Nangigung. A pessoa que havia feito esse massacre era somente uma pessoa, e o motivo desse monstro era extremamente banal. Ele simplesmente soube que a montanha Uá tinha muitos artistas marciais fortes, e ele pensou que lá teria alguém para desafiá-lo. E depois das testemunhas ouvirem essas palavras cruéis que saía da boca de uma pessoa sem coração, a guerra começou e acabou finalmente. Foi então que Dong Bok-soo, nosso protagonista, havia entendido por que esse jogo Muri Online receberam vários tipos de reclamações de pessoas sensíveis pedindo para fechar esse jogo. O jogo ele era extremamente brutal. Mas ele pensava que era sempre bom bater uma play antes de comer. O jornal às vezes nos lembra que está na hora de almoçar. Uma notícia muito intrigante havia chamado a atenção dele. O CEO de uma empresa chamada No havia desaparecido. Dong ele sabia onde No estava. Antes de você se alimentar, primeiro você precisa temperar e depois deixar a comida marinando no molho. Dong ele conseguia ver além dos pedidos de socorro e piedade de No.
Existe nesse mundo 3 tipos de pessoas: as ovelhas, os lobos e os pastores. Algumas pessoas preferem achar que o mal não existe nesse mundo. E mesmo se ela encontrasse o mal, ela não saberia como se proteger. Essas pessoas são as ovelhas. Temos os predadores que usam a violência para vitimizar os fracos. Esses são os lobos. Aí tem aquelas pessoas que foram abençoadas com o dom da agressão e a necessidade avassaladora de proteger o rebanho. Essa é uma raça muito rara que vive para confrontar os lobos. Esses são os pastores. Fionor, ele era um lobo. Dong perguntava seriamente para ele: e as mulheres que você agrediu, violentou? Elas imploraram para você poupá-las, mas mesmo assim você não fazia. Você em algum momento pensou em poupá-las? Como Noah sabia da resposta e Dong também, ele havia entendido que aquela refeição ainda não estava apetitosa o suficiente, deixando Noah achar que está sob o controle, mas ele não estava. Depois de mostrar para ele a sua coleção de lobos, ele iria finalmente saborear aquela refeição, mas a polícia acabou achando sua casa, e ele perguntou para o policial por que eles atiraram nele, não naquele lobo. Foi então que ele entendeu que a justiça é podre, e no final tudo ficou escuro. Bong sentia que o seu corpo parecia que havia sido quebrado, ao ponto de um qualquer acabar agredindo ele não poder nem se defender. Foi quando os olhos de Bong soube de algo. Esse não era o mundo real. Isso era Muri Online, o jogo que ele estava jogando há poucas horas atrás. Assim que ele entendeu aonde ele estava, as memórias daquela pessoa veio sobre ele. O seu nome era So-Sun. Ele era um órfão que havia buscado abrigo no clã Darin, e nesse lugar ele era feito de escravo. Ele dormia e trabalhava no aconchego dos cavalos. Algumas vezes ele era obrigado por Machiu, era uma das pessoas que estava responsável por ele, a fazer serviços extras, e hoje ele foi ordenado para que ele acompanhasse Dong-Wo para coletar algumas espadas para a seita. Mas Dong-Wo deixou ele sozinho para ir curtir com as prostitutas e mandou ele fazer várias viagens até ele levar até a última espada para a seita. E depois de horas de trabalho, seu corpo fraco estava cedendo. A sua pressão havia caído. Infelizmente para ele acabou esbarrando no figurão do Murim. Sousa ele apanhou muito, até deixar ele entre a vida e a morte. E depois dele ver as memórias daquela pobre criança, Dong ele soube que ele foi mandado para um mundo cheio de lobos, pronto para ser caçado pelo pastor. Promotor Kim Seong-jin. Jung Jeong, ele já havia começado sua vida no nível Very Hard. Ao nascer a sua mãe, o destino já não foi favorável a ele. A sua mãe largou ele na porta de um orfanato. O mesmo precisou crescer muito antes do esperado. Na idade onde as crianças brincavam e construíam sonhos para o longo da sua vida, ele precisou trabalhar numa fábrica, avistando especificamente o futuro dele. Ele literalmente largou tudo, ele não procurou amigos e nem mulheres ao longo da sua vida. Ele só focou especificamente em seus estudos. Tudo porque ele queria se tornar um promotor. Ao se formar e na sua primeira tentativa, ele passou no exame da ordem em primeiro lugar. Muitas pessoas iriam relaxar um pouquinho, mas ele não. Ji-won ele acabou ralando mais ainda, tudo para entrar no Ministério Público. Infelizmente aquela frase, não conheço seus heróis, acabou caindo para ele como uma flor no outono. Vários promotores venderam a máquina do Estado, para o seu bel prazer. O promotor-chefe Kim Yong-jong ordenou para que ele parasse com uma investigação, já que essa pessoa era amiga íntima dele. Para alguém que já cresceu no edifício, aquelas ameaças não iriam funcionar muito bem com ele. Essa ameaça não levou a ele a ter medo, e sim dar mais força no seu coração para ele conseguir seguir em frente. Ele acabou literalmente com tudo e contra todos. Sabe qual foi o preço dele de fazer o seu trabalho muito bem? Ele recebeu uma acusação para manchar sua honra. Ele foi acusado de agressão sexual. Ele pensou que as pessoas provavelmente vão pensar que foi suicídio, devido à situação que ele está. Ele não se arrepende de nada. A única coisa que ele se arrepende é de não prendê-los. Alguém sentiu muita pena dele e resolveu dar outra oportunidade para ele. O mesmo pensou que havia sobrevivido da queda. Ele já tinha até provas para limpar sua honra. Só que ao se olhar no espelho, o reflexo não era o dele. Antes mesmo dele saber quem ele era, umas pessoas estranhas que diziam ser o pai desse garoto falou que eles estavam ali para levá-lo para casa. Sendo uma pessoa bastante inteligente, ele resolveu fingir um pouco de amnésia. E os seus pais pediram até uma opinião médica, pensando que a queda poderia ter levado ele a essa amnésia momentânea. Devido ao médico não ter visto nenhum problema e dando alta para ele, os pais dele até levaram ele numa xamã para ver se teria algum espírito com ele. Mas não deu em nada. Depois de 2 semanas, Gi-jong descobriu que o seu nome era Kim Seong-jin. Essa criança também era um promotor. Especificamente, ele era um estagiário. Coincidência do destino, ele também caiu de um prédio, só que ele caiu de um prédio de 5º andar. O pai daquele garoto chamava Kim Jung-man. Ele é o CEO da construtora Jeonjong. O seu pai era um homem que subornava promotores sem pensar 2 vezes. Bem, nosso protagonista não gostava disso, mas infelizmente essa pessoa era o pai dele. E deu pra ver que ele era dedicado à família, então pelo menos ele não é tão ruim assim. A mãe dessa criança se chamava Oh Min-jung. Essa mulher, com certeza, com essa mão lisa, ela nunca lavou um prato na vida dela inteira. O irmão mais novo dessa pessoa se chamava Kim Jin-jong. Ele tinha um sonho meio bobo de se tornar um chefe. Ji-won planejava usar esse corpo e as conexões que ele teria agora para conseguir completar a sua vingança. Assim que o almoço da família havia acabado, o seu irmão avisou que o seu tio queria falar com ele.
Por ele não lembrar nada do que aconteceu no corpo desse jovem, então ele não sabe quem era o tio desse jovem. Foi então que ele foi pego de surpresa. O promotor-chefe Kim Jong-joo era o tio dele, a pessoa que ele buscava a vingança.